O presidente Lula tomou uma decisão. Acabou. Não irá às comemorações do dia 1º de maio, que foram convocadas pelas centrais sindicais em São Paulo. Ué? Não entendi. Segundo a Folha de São Paulo, Lula afirmou em conversa com aliados que só iria caso pudesse comparecer aos 2 atos marcados. O da Força Sindical na capital e o de sindicatos locais em São Bernardo do Campo. Mas avaliou que seria desgastante, muito desgastante ir a esses 2 eventos. Neste mandato, esta será a primeira vez que ele não participará desses atos. Paulo Loyola, você não tem bola de cristal, mas você é analista. É possível afirmar ou não que existe uma relação entre o momento de baixa de prestígio do presidente e a sua recusa em participar desses atos sindicais? Não vejo esse movimento, Capês. Eu acho que, bem, você já foi político, já foi chefe de casa legislativa, sabe como trabalhar na política demanda, é desgastante, é trabalhoso. A gente tem que lembrar que ele é o presidente de um país e aí também tem uma série de outras responsabilidades que devem ser cumpridas nesse processo. Não vejo nenhum tipo de problema nesse sentido. Veria até o contrário. Se tivesse efetivamente tão preocupado com esse processo, e aí volto mais uma vez no meu ponto, que pesquisa é um retrato de um momento que ainda tem muita água para rolar, Lula estaria aí fazendo o máximo de esforço para inaugurar a Ponte de Madeira, como o Bolsonaro fez. Então, eu acho que, na verdade, o presidente está fazendo o que deveria estar fazendo, trabalhando. Muito bem. E não participando de ato sindical. Muito bem. Mônica Rosenberg, já você falou, vai você. É isso, ele não tem que estar participando de ato sindical, ele tem que lembrar que ele é pessoa jurídica. E vale lembrar que o que você falou aí, neste mandato é a primeira vez que ele não vai participar. Porque nos mandatos anteriores, Lula 1 e Lula 2, ele não participava. Por quê? Aí o Loyola trouxe muito bem que é uma questão política, porque são 2 entidades, são 2 centrais, existe uma questão entre as 2 e se ele for só numa e não for na outra, vai dar um problemão para ele, um problema vai político. Vai nas 2, política. Não dá, ele perguntou e não dá para ir em ambas, ele até está dito na notícia. Como não dá para ir nas 2, porque ele está muito cansado cuidando das questões da presidência, não me parece ser esse o motivo, mas como não dá para ir nas 2, ele vai evitar a saia justa e não vai nenhum. Tá bom. Maria de Carli. Engraçado, né, a gente falar dos sindicatos, né? Esses dias eu estava até lendo uma matéria, ouvindo alguém comentar sobre isso. Muita gente aqui fala sobre a questão, né, de que a direita, ela precisa... de que a esquerda precisa urgentemente de um rebranding, ela precisa se posicionar mais de forma... com uma língua mais, digamos assim, sexy nesse mundo digital da política, né? Que a esquerda, a gente muito fala, perdeu um pouco o seu apelo que tinha lá nos anos 2000, quando tinha todo esse lance do Pink Tide na América Latina. O Pink Tide, para quem não sabe, é o laço rosa, a onda rosa, que foi, assim, uma onda popular de políticos de esquerda ganhando em diversos países da América Latina. Aqui a gente teve o Lula, teve o Evo Morales, o Rafael Correa no Equador, os Kirchner na Argentina e por aí vai. Então a esquerda, nesse momento, ela estava com tudo. Atualmente a gente vê o reverso acontecer, a gente vê uma espécie de, eu cravo esse termo, Blue Tide, que é uma espécie de onda azul. A gente vê justamente o reverso acontecer, com a direita ganhando mais força. A gente viu as eleições recentes no Equador, a gente viu as eleições de El Salvador. Então, assim, vários políticos de direita ganhando espaço aí na política da América Latina. E muito se discutia, né, que esse esvaziamento de suporte da esquerda vinha justamente da redução, e aí o meu colega Paulo Loyola pode me responder, da redução da força dos sindicatos, que os sindicatos perderam muito do seu apoio de financiamentos, de dinheiro público, mas ainda continua aí fazendo muito barulho, mas que os sindicatos, né, perdeu um pouco essa força que era uma das grandes motores da popularidade da esquerda. Aí
eu lanço o debate aqui para os meus colegas, porque eu vejo que muitos políticos... Você quer fazer uma pergunta ao Paulo Loyola? Eu queria entender melhor. Nesse sentido, né? E eu vejo que muitos políticos, assim, mais no legislativo, mais de esquerda, eles têm um apoio amplamente eleitoreiro dos sindicatos. Então, os sindicatos funcionam como uma espécie também de base eleitoral para muitos políticos de legislativo. Mas eu te pergunto, Paulo Loyola, você acha que os sindicatos, principal suporte dessa esquerda, vem perdendo força ao longo dos anos? E que a esquerda precisa se reinventar, né, nessa era digital? Tenho muito acordo contigo, Maria, no sentido da linguagem da esquerda. Sou amplamente crítico desse processo. Só queria fazer aqui um ponto de correção, que o que mudou no financiamento dos sindicatos não envolveu dinheiro público, até onde eu me lembro, tá? A reforma foi promovida pelo Cunha e sancionada pelo Temer na época, salvo engano. Ela acabou com a contribuição obrigatória oriunda dos trabalhadores e não oriunda de fundo público. Então, não foi dinheiro público que estava indo para sindicato e deixou de ir, mas sim as pessoas que passaram a ter o direito de contribuição ou não. Agora, uma coisa importante da mudança sociopolítica e socioeconômica brasileira, que também colabora para esse processo, é a chamada plataformização ou uberização da economia. Várias empresas, a gente pode citar Uber, a gente pode citar iFood, 99, que passaram a oferecer a possibilidade de pessoas trabalharem dentro dessas plataformas e também todo um processo, e muita gente vem atribuindo isso, inclusive falando que mesmo com as melhorias da economia, essas melhorias estão sendo muito dadas dentro da parte informal da economia e por isso não é atrelado ao governo. A gente tem uma mudança social muito forte, né? Que onde a gente tinha um percentual muito grande de pessoas que tinham direito trabalhista, CLT, férias, 13º e tudo isso, e uma mudança social muito grande na direção de pessoas que agora não têm mais esses direitos. E isso também enfraquece a relação com os sindicatos, porque essas pessoas não estão organizadas, ainda não conseguem se organizar enquanto classe. Há tentativas e tudo mais, mas isso também influencia esse processo. Tem uma participação menor de trabalhadores formais dentro da economia. Muito bem. Maria de Carli, eu não entendi, você falou a esquerda tem que ter um apelo mais sexy? O que é esse apelo mais sexy? Olha, o Paulo tocou aqui num ponto interessante da mudança econômica dos nossos dias, que é justamente essa questão, né, de uma questão da uberização da economia, das pessoas terem uma dinamização oferecida pelos aplicativos, por essa economia digital, de você pode fazer um bico ali, outro aqui, ter tipo vários empregos ali, né? Você pode ser Uber à tarde, fazer sua entrega de dia. Então, existe essa flexibilização maior do mercado de trabalho e isso impacta em como a gente enxerga a política, porque política e mudanças sociais andam lado a lado. A gente nunca sabe, né, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Então, nesse sentido, eu entendo que, juntamente também com a explosão da digitalização, de como a gente consome as redes sociais, o comportamento humano e social mudou. E eu acho que a esquerda eu acho que a direita soube capitanear isso muito bem. E eu trago aqui um exemplo, por exemplo, o Pablo Marçal, que foi um fenômeno nas eleições de 2024, porque ele justamente sabia dominar essa retórica do tipo do novo empreendedor, de que todo mundo pode empreender, das pessoas dele. Dominou isso, ele dominou a dinâmica da era digital da política e eu vejo muito a direita sabendo se comunicar com essa nova linguagem, que é a linguagem do eleitor digital e da economia digital. E isso fez com que a direita se tornasse mais sexy. Muito bem. Quando eu quero falar de sexy, eu quero dizer que sexy vende e a política, querendo ou não, política eleitoral, é um business. E para você conseguir vender, você precisa ser sexy. Eu quis dizer isso. E a esquerda perdeu esse prumo. Foi isso que eu quis dizer. O Paulo, o Rodolfo parece que não concordou com esse sex appeal e ele queria dar a palavra a ele para retomarmos o debate. Depois você fala que você pediu a palavra. Sem problema. Eu não sei por onde começar, porque faz bastante tempo que vocês estão falando sobre esse assunto, não tinha falado ainda, fui marcando um monte de coisa aqui, eu nem sei por onde começar. Vou começar de trás para frente com o exemplo que a Maria de Carli deu, que na minha opinião foi um exemplo muito pífio. Você trazer
com a direita entende do que está acontecendo hoje, está dizendo Pablo Marçal para um cenário político, não foi muito feliz na minha concepção. Caso contrário, a gente está falando de pessoas midiáticas, então vamos pegar todas as pessoas que têm mais de seus 20 milhões de seguidores na internet e vamos trazer para o campo político. Então todas essas pessoas têm que se filiar a um partido de direita para falar que a direita deu certo nesse campo midiático. Não é bem assim. Política é muito mais embaixo. Você Pablo mesmo Marçal, falou da só um Débora. segundo, por favor, que eu estou falando agora. Pablo Marçal direcionou sempre as suas empresas e como coach fez um bom sucesso. Agora, como político liberal, o que ele fez? Qual foi a vantagem dele ter usado as suas milhares de pessoas que o seguem na internet para estar sendo candidato? Ele pouco fez, ele começou uma campanha eleitoral querendo ser presidente da República. Olha só, começando a casa pelo telhado. Ah, lógico, né? A direita precisava de uma pessoa como essa. Tudo bem, fez um furdúncio, fez um alarde, causou até ciúmes na própria direita, mas trazer Pablo Marçal como uma referência que soube dominar as coisas no campo político, desculpa, não é bem dessa forma que eu vejo. Mas ainda assim, sobre o Lula não ter ido, ou declarar agora que não vai, né, no 1º de maio, é para mim um tiro no pé na questão da comunicação do Lula. Porque quanto mais ele aparece nesse sentido, tendo ele como uma figura emblemática da esquerda, ele é o líder da esquerda. Ele dá desculpa que está cansado, para mim não vai muito bem no sentido de precisamos da figura do Lula para uma campanha política para 2026. Onde ele aparecer, ele se cumprir as regras da comunicação, ele vai muito bem. No último dia 1º de maio, no ano passado, na verdade, 2024, o Lula foi lá e sancionou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Vamos pegar a semiótica disso? O que tem o Lula para oferecer nesse 1º de maio? O governo está um caos, a economia está um caos, ele vem apagando incêndio, não tem nada para oferecer nessa campanha e por isso se isentou de estar indo no 1º de maio. Bom, eu sou obrigado a dar a palavra à Maria de Carli, mas para dar uma aplainada aqui no nosso ambiente, eu quero dizer que hoje é o último dia da peça Socorro, Meu Pai, um Argentino de Direita. Grande segredo. Lá no Teatro Santo Agostinho, ali, pertinho ali da Aclimação, meu querido bairro da Aclimação. O Segredo tá dando um show. Já assisti, é muito engraçada essa peça. Eu também fui assistir, gostei muito. Agora que você deu já uma risadinha, relaxou, Maria de Carli, a sua réplica. Olha, o Rodolfo Maris falou aqui que a política não é assim, né? Tipo, a questão daquele fenômeno instantâneo. Mais ou menos isso que você quis dizer, que a política não é assim. Você mesmo tocou aqui na questão da Débora. Quando a gente estava falando da questão da Débora e da pichação, que você mesmo cogitou a possibilidade dela já estar se filiando a um partido e se candidatando. E achando isso ruim. Mas eu não falei que isso é certo. Não, isso não é certo, mas eu tô falando que o jogo político é assim. Eu não tô falando que é certo ou errado. O jogo político é assim. E política se faz com seguidores, com apoiadores e tudo mais. E sim, o Pablo Marçal, ele pode não ser o exemplo mais... a pessoa mais pura para representar o campo da direita nesse sentido, mas ele sim mudou a regra do jogo nas eleições de 2024. E você não tem como negar isso. Bem, o pouco que eu sei de filosofia, eu gosto de Platão. No primeiro semestre de faculdade, eu estudei sobre isso. Ele falava sobre uma coisa chamada arete, que é vocação. Fala que o político tem que ter vocação. Não adianta ser um político midiático ou pegar uma figura da Débora, por exemplo, que cometeu esse crime, né, e está sendo agora tida como uma espécie de heroína, né? Todo mundo com batom na mão agora, e colocar ela na política. Nós nem sabemos se ela tem vocação para política. E falar do Pablo Marçal aqui, para mim, é uma coisa meio pífia, não tem muita lógica, porque o Pablo Marçal, ele rende muito bem lá, onde ele faz os cursos de coach dele e tudo mais. Para política, começa como vereador, depois vai para deputado estadual, depois vai para deputado federal, cria uma bagagem política para vir falar de política. Essa é a minha opinião. Não, claro, mas o jogo é assim também, entendeu, Rodolfo? É isso que eu Não, com certeza, tem razão. Vamos trazer um pouco a Mônica e o Loyola para o debate. Foi bom. Agora, Mônica Rosenberg, se depender de vocação lá no Congresso Nacional, Exatamente. é complicado o negócio. É isso que eu acho, por isso que o Brasil está desse jeito. A forma como se dá atualmente o sistema eleitoral favorece essas pessoas que ficam famosas por 1 minuto, ou seja, é a cultura dos 30 segundos. Se ele consegue, seja numa causa que desperta paixão, seja porque reagiu a um assalto e matou um bandido, num instante é pego aquela pessoa e ela é transformada numa espécie de esperança da população. Como nós vivemos, como é esse mundo de hoje em que as convicções são formadas pelos primeiros
30 segundos. Tem espaço para currículo na política eleitoral? Eu quero ouvir você com o comentário do Paulo Loyola. Então, primeiro que essa questão de vocação ou de currículo para a política é uma ilusão de uma elite intelectual que acredita que na política só tem que ter quem é bom, quem é inteligente e quem conhece o assunto. Por quê? Porque eles nos representam e nós somos um povo plural, diverso, com vários níveis de educação. Então não tem que ter só homem branco de meia idade, rico e bem educado dentro do Congresso Nacional. Parece papo de esquerdinha, mas não é isso. É uma questão de entender o que eles são e o que eles estão fazendo ali. Porém, para mim, o que mais me incomoda no processo de escolha dos nossos representantes não é se eles são midiáticos, se eles são momentâneos, é que o sistema de financiamento eleitoral no Brasil favorece a compra de votos, o sistema de emendas favorece o reforço de quem já tem mandato, que consegue fazer um prefeito, e esse prefeito, com emenda, vai eleger o seu apoio. Esse é o problema. É a financiarização, a prostituição, se eu posso dizer isso, da nossa escolha eleitoral. E as redes sociais? As redes sociais é uma paixão, mas é muito diferente você escolher em função do cara que trouxe dinheiro para sua cidade ou em função do cara que deu dinheiro para fazer uma quadra. Você escolher porque esse cara mexe com você de alguma forma nas redes sociais, pode ser um critério ruim, tipo de eleitor. Exatamente, tem a ver com o nosso eleitor. Você, a hora que você põe dinheiro nessa equação, aí é que você está subvertendo o processo democrático e isso eu sou muito contra. Paulo Loyola. Eu adoro essa discussão, né? Na verdade, eu transicionei para o marketing político, mas eu sou oriundo da gestão pública, é a minha área de trabalho desde sempre. E essa é uma discussão, assim, desde o início da faculdade, se a política não deveria ser mais técnica. E aí, vou trazer um pouco do que ouvi ali, que particularmente eu penso. Não deveria. Tinha um dos meus professores, Carlos Pereira, inclusive o considero bastante de direita, ele tem uma frase que eu cito bastante, que ele fala o seguinte: a política é a arte do medíocre. Não medíocre no sentido pejorativo da palavra, mas medíocre no sentido da média do que somos. A política não é nada mais do que a representação social do que é a nossa sociedade. Nesse sentido, Pablo Marçal é um enorme fenômeno, concordo que de direita, não sei se isso estava em discussão ou não, mas agora, eu quero discordar um pouco aqui do companheiro Rodolfo, porque Pablo Marçal atingiu um patamar de votos para uma pessoa que é um outsider, para uma pessoa que veio de fora do sistema, completamente absurdo, chegando ali num patamar muito próximo do Boulos, que era o único nome da esquerda organizada do país, em São Paulo, e chegando muito próximo do Ricardo Nunes, com o apoio do Bolsonaro, com o apoio de todo o Legislativo, com uma série de vereadores também o apoiando. E aí aproveito aqui para somar a pergunta que o Capês fez, que é a questão das redes sociais neste lugar, que virou, de fato, um capital político para um conjunto de políticos. E cada vez mais tem sido um formato e um lugar onde as pessoas conseguem se comunicar, conseguem se conectar com o eleitor de uma forma que a política tradicional já não consegue. E isso gera o efeito de crescimento do Pablo Marçal, muito significativo, e não só como ele. A gente tem figuras como o Pavinato, a gente tem figuras como a Erika Hilton, mais à esquerda, o próprio Boulos. O MBL também. O crescimento do MBL e uma série de outros... o Nicolas Ferreira, o Cleitinho Azevedo, o Amon Mandel em Manaus, a Ava Santiago em Goiânia. Não é um caso específico de São Paulo, tá? São pessoas que se manifestam nas redes e que têm muito mais capital político nesta conexão digital do que uma ONG, do que uma empresa, do que apoio de sindicato, do que apoio de empresários ou qualquer outro tipo de capital social e político tradicional que a gente possa analisar. Então, enfim, é o que eu queria agregar aí à discussão. Eu posso falar só uma coisa? Assim, a Mônica Rosenberg foi muito feliz. Ela falou que realmente a política não é feita só para essas pessoas especialistas, porque cada região tem os seus representantes, né? Os vereadores é uma prova disso. Os vereadores são vereadores distritais ali. Mas quando eu falo do Pablo Marçal, por exemplo, Pablo Marçal surgiu como uma figura midiática que se envolveu muito pela questão do comportamento. As pessoas começaram a gostar do Pablo Marçal pela questão dele ir para cima, peitar as pessoas e toda aquela coisa que a política não se
se via há muito tempo. Debates acalorados, ofensas, coisas engraçadas, como ele pegar a carteira e ficar mostrando pro Boulos. Aquilo ali chocou as pessoas e colocou na cabeça das pessoas que talvez uma pessoa poderia mudar o cenário político. Mas me espanta essas pessoas que surgem mediaticamente, porque não tem plano político nenhum. O Brasil está cansado de ver pessoas assim. Nós elegemos o Tiririca, nada contra a figura palhaço do Tiririca, mas não é uma pessoa que poderia nos representar no plenário. Igual a ele, tem outros milhares de políticos que não representam uma sociedade que clama por justiça, clama por educação, clama por socorro em hospitais. É desse tipo de político que eu tô falando. Mas essas pessoas não são aquelas que a população escolheu? Se a fonte de poder é o povo e o povo é que detém o poder de escolher, não seria o direito dele colocar e o Congresso não tem que ser o reflexo da sociedade? Muito bem, Capês. Mas tem grana por trás. Bem colocado. Quando se há grana por trás é uma outra questão, mas a gente só consegue mudar isso com a educação. O povo é levado ao ridículo porque não entende de fato o que está por trás da política. E aí quem sofre com isso não somos nós aqui que estamos falando em rede aberta sobre política. Não. São as pessoas que continuam com o salário mínimo de R$ 1.500. Educação cívica, principalmente educação. Você falou aqui de Platão, filosofia, gente. Educação nas escolas, filosofia, educação política, gente. A própria maneira como a gente faz leis no Brasil, o juridiquês. Quem consegue entender o juridiquês se você não é advogado? Isso é muito injusto com a população. Só para fechar e acrescentar um pouquinho nessa discussão, especificamente sobre esse ponto que a Maria trouxe da educação, isso parece que o voto é um processo racional. O voto não é um processo racional. O voto é um processo extremamente emocional. As pessoas se conectam com o Pablo Marçal num lugar de projeção sobre o Pablo Marçal. Não porque ele prometeu o teleférico, não porque ele prometeu o maior prédio do mundo, não porque ele sobe com gente pra montanha, nem porque ele sobe com um monte de homem que quer aprender como é que é bom ser casado. Mas é por questões que se conectam emocionalmente com ele. Agora, você concorda comigo sobre o juridiquês das leis? Sem nenhuma dúvida, porque isso é uma fórmula de poder, afastar a população do acesso ao conhecimento. Me perdoe, é a assimetria de informação, inclusive, o nome técnico disso. Agora, a Mônica Rosenberg diz que esse processo pelo qual o povo exerce a soberania e escolhe os seus representantes, de certa forma, está prostituído pela corrupção eleitoral. De que maneira, então, rapidamente, o programa já acabou, de que maneira corrigir essa distorção? Rapidamente, em poucas palavras. 2 palavras eu vou falar. Voto distrital. O voto distrital, a possibilidade de cobrança do candidato pelo seu eleitor é muito mais próxima. Parabéns por esta visão com a qual eu, particularmente, concordo. Mas eu fico aí com a definição de Nicolau Maquiavel na sua consagrada obra O Príncipe, no final do século XV, em Florença. Política é a arte de chegar ao poder e manter-se no poder mediante uma estratégia que reconheça a natureza e a falibilidade humana. Eu já vi que são 16 horas.